Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria externar minha gratidão de estar convosco mais uma vez, para nós juntos compartilharmos a graça de Deus e neste culto de doutrina e ensinamento da palavra de Deus. Quantos trouxeram o livro santo do Senhor? Erga-se em nome de Jesus. Glória a Deus. É um bom começo para nós meditarmos a palavra de Deus. E sem mais delongas, eu peço para você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, para nós juntos abrirmos no livro do Eclesiastes, em nome de Jesus. Livro do Eclesiastes, em nome de Jesus, capítulo 11, e versículo de número 9, em nome de Jesus. Livro do Eclesiastes, capítulo 11, e versículo de número 9, em nome de Jesus. Eu espero você encontrar. Quando todos encontrarem, sinalizem com glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Em outras traduções diz: e Deus trará a juízo. Levante a sua mão comigo assim, em nome de Jesus. É bíblico orar com as mãos estendidas. Oremos ao Pai das luzes. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Deus, reunidos neste tempo, Senhor, querendo te pedir a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai. Nesta noite, Senhor, eu não quero estar sozinho, ó Deus, mas eu quero pregar em dupla contigo, Senhor. Eu estou aqui como vaso, ó Deus. Espírito Santo, eu te convido, Espírito de graça, Espírito de poder, de virtude, eu te convido nesta noite para me inspirar, para me envolver, para me capacitar, para que eu possa transmitir o conhecimento da tua palavra para esta igreja. Meu Deus, repreenda todos os comichões nos ouvidos, repreenda toda a ingerência, meu Pai, que está contrário à tua palavra. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Amém e amém. Podereis assentar em nome de Jesus. Querida amada igreja do Senhor Jesus, nós lemos em um livro no Antigo Testamento. E se nós percebemos, o Antigo Testamento está dividido em três partes. Entendemos que a primeira parte, que o Antigo Testamento está dividida, a primeira parte se chama as leis, a segunda parte são os livros históricos e a terceira parte são os livros proféticos. Entendemos que o livro do Eclesiastes, ele está inserido em uma categoria chamada de livros poéticos. Se você não sabe, o livro de Eclesiastes não é um nome sim, um título. Eclesiastes, o que significa essa palavra, pregador? Eclesiastes significa o pregador. Eclesiastes significa aquele que prega no templo. Eclesiastes significa o homem que fala da parte de Deus. E só o título deste livro, eu já quero abrir um parêntese aqui e dizer que nesta geração Deus estará levantando Eclesiastes que acredita nesta palavra. Deus estará levantando novos Eclesiastes para fazer a diferença e pregar a sua palavra nesta vasta terra. Entendemos através deste versículo que o capítulo 11
fala de uma advertência ao Senhor a parte da mocidade. Pregador, hoje é culto de doutrina e você veio trazer uma palavra para esta mocidade. Não, apaguemos essa palavra mocidade neste versículo. Vamos generalizar esta palavra, incluindo todos os seres humanos. O que nos diz o versículo 9? Está escrito: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração no dia dela. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Diga para o seu irmão deste jeito, em nome de Jesus. Diga assim: querido servo do Altíssimo, de todas as nossas atitudes, Deus nos pedirá contas. E pode dar glória a Jesus esta noite. Entendemos a palavra de Deus. Sabemos que é Salomão, o filho do rei Davi, com Batseba. Não quero externar a biografia de Salomão, não. Entremos logo no foco e no assunto da palavra de Deus. O versículo 9 é um versículo de advertência, é um versículo de admoestação, e por isso nesta noite requer muita diligência da nossa parte, para nós não passarmos desapercebidos do que será pregado nesta noite. Nesta noite eu quero pregar acerca de um assunto muito interessante na Bíblia Sagrada. Eu quero pregar sobre o juízo final. Quando nós meditamos aqui neste versículo de número 9, entendemos que o Senhor, pela sua vontade permissiva, Ele permite que todos os seres humanos viventes aqui nesta terra, eles desfrutarem de seus prazeres, eles viverem uma vida saciando a sua vontade. Desde quando Deus criou o homem no jardim do Éden, diz a Bíblia que o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Muitos ateus e muitos críticos da Bíblia Sagrada até indagam e até perguntam aos crentes: se Deus é bom, por que é que então Ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Ele já sabia que o homem iria pecar e iria se afastar da sua presença? Ora, nós percebemos que através da onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da sua necessidade. Quando você estava na sua casa, antes de vir para o culto, Ele sabe por que você está aqui. E se você veio aqui, não somente para não ficar em casa, eu quero te dizer que é perda de tempo, mas se você colocou o pé dentro da igreja e clamou: Senhor, meu Deus, eu estou aqui e vim aprendendo a tua palavra, eu vim conhecer os teus estatutos, você é bem-aventurado, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da parte de Deus. Deixa eu ver quantos querem crescer aqui nesta noite. Deixa eu ver quantos querem ter o conhecimento, o crescimento nesta graça. Levante a sua mão e dê um brado de glória ao Deus que fez os céus e também a terra. Entendemos que Deus, Ele fez um homem, não um homem manipulado, não um homem androide que faria somente a sua vontade, mas Deus criou uma lei que se chama o livre-arbítrio. Muitas pessoas questionam como Deus é bom e violência está se alastrando. É filho matando pai, é pai matando filho, é filha se levantando contra a mãe, é a corrupção e mais outras coisas terríveis. Nós entendemos que a vontade permissiva de Deus, Ele permite estas coisas acontecerem, porque no último dia é que Ele vai pedir conta dessas atitudes, tanto erradas como atitudes certas. Nós entendemos que Deus, Ele permite que o homem viva uma vida alienada da sua presença. Ele permite que o homem viva uma vida distanciada da sua palavra, porque o mesmo Deus que criou a salvação é o mesmo Deus que criou o juízo.
Mas sabe, porém, que eu pedirei contas de você. Entendemos a maior vontade de Deus. Será se a maior vontade de Deus é eu ter uma casa boa? Será se a maior vontade de Deus é que o melhor emprego seja meu? Será que a maior vontade de Deus é que as melhores vestes nós usemos? Olhamos para a Bíblia Sagrada. Paulo escrevendo a Timóteo na primeira epístola, no capítulo de número 2 e versículo 4, ele diz: porque o maior desejo de nosso Deus, o grande Salvador, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Diga assim para este abençoado: o maior desejo de Deus é a tua salvação. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 18, versículo 23: tenho eu, Senhor, prazer na morte do ímpio, ou eu quero que este viva e se arrependa de seus maus caminhos? Diz a Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8: e muitos têm a volta do Senhor como tardia, mas Ele não tardia a sua volta, Ele simplesmente adia, querendo que muitos se arrependam e sejam salvos. O maior prazer de Deus é a tua salvação. O maior prazer de Deus é a tua salvação. Por isso, onde estão os salvos esta noite? Cadê aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro? Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aprendemos que Deus deixou o livre-arbítrio. Aprendemos que Deus pedirá contas. Aprendemos que o maior desejo de Deus é a salvação do ser humano. Agora, uma pergunta muito interessante, que a ciência e os cientistas até hoje têm um ponto de interrogação e não sabem definirem o destino do homem após a morte. Eles conhecem a anatomia da vida, eles conhecem tudo sobre a biologia humana, mas quando chega nesse requisito, eles não sabem dizer o que acontece com o homem depois da morte. Se você percebe, através da ultrassonografia, nós podemos calcular o dia do nascimento de um ser humano. Agora me pergunta, através deste cálculo matemático, quem pode calcular o dia da sua morte? Vejamos que somente a Deus cabe responder esta pergunta. Entendemos pela Bíblia em Hebreus 9:27: e depois da morte segue-se o juízo. E depois da morte segue-se o juízo. Vejamos que pela Bíblia existem duas classes de pessoas. A primeira classe é a classe dos salvos. A segunda classe é a classe daqueles que estão condenados. Meditemos na primeira classe. Você tem que entender uma coisa antes de começarmos a abordar este assunto. Dentro desse estudo bíblico existem duas grandes ressurreições. Repita comigo: dentro desta palavra existe duas grandes ressurreições. Abordemos o assunto. Em primeiro lugar, para onde vão as pessoas que morrem? Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor diz: não temei aquele que somente mata o corpo, mas temei aquele que tanto mata o corpo e faz a alma perecer no inferno. Entendemos que através desta palavra, todas as pessoas que morrem, biblicamente, elas ficam sob o controle de Deus. Entendemos através desta palavra, quando o Senhor Jesus estava narrando a parábola do rico e Lázaro, percebemos que o rico ficou no Hades e percebemos que Lázaro ficou no seio de Abraão.
entendemos que quando o crente salvo, hoje, quando ele morre, a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando lá no capítulo 23 de Lucas, o ladrão estava ao lado de Jesus e disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então onde é que ficam os crentes depois que morrem? Irmão Diego, levante a sua mão e dê o brado bem forte dizendo: eu vou morar no céu de glória, eu vou morar no paraíso e morada celestial com o Senhor Jesus. Que pode aplaudir Ele nesta noite. Segundo a Bíblia, os salvos vão para o paraíso. Agora uma pergunta interessante: meu Deus, quando o Senhor Jesus vir, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo de número 13: e esperemos a vinda de Jesus Cristo, que Ele virá com todos os seus santos. Aí você me pergunta: meu Deus, você me deu um nó na cabeça. Uma hora você diz que nós estaremos no paraíso, outra hora você diz que nós vamos vir com o Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa: a Bíblia possui uma linguagem simbólica, e estes santos aqui, descritos neste versículo, são as almas de todos os crentes que estão na patente visão diante do trono da graça. E quando a trombeta tocar, as almas virão com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que te dizer uma coisa: os crentes que foram martirizados, que estão nos mares, que foram queimados, que vivem, aleluia, que viveram uma vida ali sendo sofridos através do martírio, as almas deste santo reunirão com este corpo e transformarão em um corpo glorioso e um corpo de glória, e estarão para sempre com o Senhor Jesus dos ares. Quem acredita nesta palavra, dê um brado de glória ao Senhor Jesus. Eis a questão respondida por muitos. Muitas pessoas perguntam: e aqueles que morreram queimados e nos mares comidos por tubarão, como poderão eles ter um corpo glorificado, se eles desapareceram e foram despedaçados? Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus quer agir, Ele age no sobrenatural, e então vai se unir e vamos ver a glória do Senhor para todos sempre nos céus dos céus. Agora vejamos uma coisa interessante. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que quando a trombeta tocar, pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição, que a Bíblia diz, a ressurreição para a vida. Entendemos que a ressurreição da vida, ou para a vida, são para os salvos. Quem vai ressuscitar naquele dia, levante a sua mão. Só meia dúzia vai ressuscitar naquele dia? Quem vai ressuscitar naquele dia na primeira, levante a sua mão. Glória a Deus. Vejamos a segunda ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2: e muitos naquele dia ressuscitarão para a vida, e outros ressuscitarão para a vergonha e para a condenação eterna.
tempo comigo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vamos agora para o versículo 14, no qual eu estava falando ainda agora há pouco. Então a morte e o inferno, ou seja, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Entendemos que os ímpios não ressuscitarão antes do arrebatamento, mas sim, eles irão te ressuscitar diante do juízo do grande trono branco. Infelizmente eu tenho ouvido pregações e pregadores que pregam que a igreja passará pelo juízo final. Entenda uma coisa: dentro da advocacia existem dois tipos de juízos. O primeiro juízo é o juízo de instância, onde se diz que todo réu ele tem direito de um advogado. Já o segundo tipo de juízo é esse juízo condenatório executivo, onde está esse juízo. Nos Estados Unidos, a pena de morte, quando a pessoa vai para a pena de morte, ela não tem direito a advogado. Eu pergunto para esta igreja: este julgamento será julgamento de instância ou será julgamento condenatório? Será julgamento condenatório. Quem é o nosso advogado hoje? 1 João 2,1 é Jesus Cristo. Mas naquele dia não terá advogado, porque o advogado ele vai se assentar como juiz e vai julgar todas as pessoas diante do trono. Naquele dia não terá advogado, naquele dia não terá a defesa. E diz a Bíblia que grandes e pequenos estarão diante do grande trono branco. Mas essa palavra, onde a Bíblia diz que traz medo, quando Paulo pregou sobre o juízo ao governador Félix, diz a Bíblia que ele temeu e imediatamente soltou Paulo da prisão. Realmente pregar sobre a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, nos dá mais interesse em aprender sobre os mistérios das Sagradas Escrituras. Nós percebemos que o juízo final ficou para todos aqueles que morrerem sem Cristo. Você me pergunta, irmão Diego, o crente passará pelo juízo final? Ele será condenado ou julgado? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. João capítulo 5, versículo 24. Aquele que escuta a minha voz e guarda os meus mandamentos, este não entrará em julgamento, mas passará da morte para a vida. Quem pode dar um brado de glória e dizer: eu estou do lado de Jesus, eu não vou ser condenado com o mundo, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo junto com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem vai julgar o mundo, deixa eu ver quem vai julgar com Jesus. Há uma cadeira te esperando, crente. Você estará com Jesus julgando o mundo.
acontecer e 3 faltam acontecer. O primeiro juízo foi o juízo sobre Lúcifer. Isaías 14, errou, foi sentenciado, foi lançado por terra. Primeiro juízo. Segundo juízo, julgamento sobre o homem. Pecou no jardim do Éden, foi sentenciado à morte. Segundo juízo. Terceiro juízo, juízo diluviano. Gênesis capítulo 6, e toda a terra estava corrompida pelo pecado. Então o Senhor prometeu 40 dias e 40 noites de dilúvio sobre a face da terra. Este é o terceiro juízo. Quarto juízo, o juízo sobre o pecado. Quando Jesus estava na cruz, em João 19:30, ele dizia: está consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, eu venci, eu triunfei sobre o pecado, e hoje todo aquele que me servir, eu vou dar a purificação. Julgamento sobre o pecado. Agora 3 faltam acontecer. Sexto, quinto juízo, o tribunal de Cristo. É quando a igreja está lá nos céus, nos ares, com o Senhor Jesus arrebatada. Então o Senhor galardoará a sua igreja ali. Isto é o tribunal de Cristo. Sexto juízo, julgamento das nações. Para aquele que conhece ou não conhece partes da escatologia bíblica, a batalha do Armagedon se dará no Vale do Megiddo, na Palestina. E depois desta batalha haverá um julgamento que em Mateus capítulo 25 é o julgamento dos bodes e das ovelhas. Os irmãos conhecem este julgamento: as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E o Senhor ali irá julgar esses 2 tipos de povo. E o último juízo é conhecido como juízo final. Pregador, por que o trono é branco? Por que o trono não seria vermelho? Por que o trono não seria azul? Por que o trono não seria amarelo? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando fala de branco, fala de santidade. Quando fala de branco, fala de pureza. Quando fala de branco, fala de purificação. Quando fala de branco, está falando na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando fala de branco, diz a Bíblia que ele virá sobre um cavalo branco, e na sua costa estará escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que seus cabelos são brancos como a lã. A Bíblia diz que suas vestes são brancas como a lã. A Bíblia diz que todo aquele que é purificado, as suas vestes se tornam brancas como a lã. Por isso o trono, o juízo, fala sobre a justiça e sobre a santidade de Deus. Quantos estão compreendendo esse estudo? Quem estará? Quem são os personagens deste juízo final? Em primeiro lugar, para todo julgamento tem que ter juiz. Em segundo lugar, para ter julgamento tem que ter promotor de justiça. Em terceiro lugar, para ter julgamento tem que ter juízes auxiliares. Em outra questão tem que ter as testemunhas. Em outro requisito tem que ter os réus. Quem será o juiz? Eu acredito que o juiz ele está aqui nesta noite. O juiz está aqui nesta noite. O maior espectador do culto, ele está aí no nosso meio. Quem acredita, glorifica o juiz. Levante a sua mão e dê um prato de glória a Jesus de Nazaré. Quem serão os juízes auxiliares? A Bíblia diz que a igreja julgará o mundo. A igreja será os juízes auxiliares. Quem serão as testemunhas? Diz a Bíblia que abriu o livro da vida, e os outros livros abriram também, são as testemunhas. Quem
será todo aquele que não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso é triste quando nós vemos uma pessoa partindo sem Cristo. Por isso que nos dá tristeza na alma quando nós sabemos que uma pessoa partiu sem a salvação. Esta pessoa não ressuscitará antes do arrebatamento. Ela aguardará o juízo. Vamos prosseguir, já estou finalizando. Quem estará diante do grande trono branco? Diga-se comigo, a primeira classe, os cães. Os cães. Irmão Diego, esses cães são Rottweiler, pastor alemão, pitbull. Esses cães são cachorros, literalmente? Não. Quando a Bíblia fala de cães, ela cita o exemplo que Pedro disse: todo aquele que conhece a verdade e vira as costas para ela é como a porca lavada que volta ao seu próprio vômito, e como o cão também. Portanto, cães aqui, todos aqueles que um dia desfrutaram da salvação e viraram as costas para Jesus e desviaram de seus caminhos, estarão perante o grande trono branco. Quem são os cães? Repita comigo: os desviados. Desviado. Quem são os cães? Repita comigo: os desviados. Desviado. Por isso requer muita diligência nesses últimos dias. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10:12: aquele que está de pé, veja que não caia. E hoje a estratégia de Satanás não é desviar o crente e jogar fora da igreja. A estratégia dele agora é essa: é desviar o crente dentro da igreja. Ele vai permanecer por sua vida, vivendo uma vida desse jeito. Mas se não reconhecer, se não se arrepender de seus maus caminhos, se não se converter realmente a Deus, infelizmente, esta é a realidade. Segunda classe, os tímidos. Irmão Diego, eu tenho vergonha de pregar, eu vou para o inferno. Irmão Diego, eu tenho vergonha de louvar, meu Deus, eu vou para o inferno. Não é esta timidez que aqui a Bíblia fala. Esta timidez, eu costumo dizer, é a síndrome do Rexona. É o crente que bota a Bíblia debaixo do braço e não testemunha do Evangelho vivo. Tímido é todo aquele que tem vergonha de manifestar a sua fé diante dos homens. Tímido é todo aquele que tem vergonha de pronunciar que é um servo do Altíssimo. Aprendemos com Abraão quando saiu de Ur dos Caldeus e atravessou o rio Eufrates, e quando ele chegou na terra de Canaã, uma terra pagã, cheia de pecado, cheia de corrupção, diz a Bíblia que ele levantou um altar e então começou a invocar ao Senhor. Ele não era tímido, ele tinha orgulho de dizer: eu sirvo o Deus único e o Deus verdadeiro. Terceira classe, os incrédulos. O que é incrédulos, irmão Diego? Incrédulo, biblicamente falando, é todo aquele que não crê na existência de um Deus poderoso. É todo aquele que não crê que o Senhor Jesus veio em carne para redimir toda a raça humana. Eu vejo até os crentes que ficam intrigados e ficam discutindo com os incrédulos. A Bíblia diz que nós não devemos dar nossas pérolas para os porcos, porque a mente deles já está cauterizada. Eu fico até com pena, até com dó desta pessoa que não consegue enxergar a realidade e não pode crer na existência de um Deus todo-poderoso e de um Deus
abomináveis. Quem são os abomináveis? O que significa isso? Abomináveis são aqueles que são detestados, as suas práticas detestáveis diante de Deus. Diz a Bíblia: e não deitará varão com varão, porque isto é abominável diante de mim. Por isso você vê esta briga entre os parlamentares. Fique de pé comigo em nome de Jesus, estou finalizando. Uma briga terrível entre os parlamentares. E se você não sabe, este Papa que está se levantando agora, ele quer criar uma filosofia de pensamento conhecida como sociedade laica. Eu vou te explicar. O que é algo laico, irmão Diego? Algo laico é este: ele quer que a igreja e a religião não se intrometam mais em questões políticas. Se a igreja não interferir nas ações políticas, se a nossa voz do Evangelho não interferir nas questões sociais, infelizmente, o casamento gay será aprovado. Infelizmente, o aborto será aprovado. Infelizmente, o uso das drogas será aprovado. Infelizmente, a pedofilia será aprovada. Vejamos que este homem, através desta atitude, já está dando indício para a vida do anticristo. Mas eu não me preocupo com isso. Se está dando indício para a vida do anticristo, é porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando para buscar a sua igreja. Vejamos que também os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos estarão diante do julgamento do grande trono. O homicida não é só aquele que tira a vida do próximo com arma de fogo. A Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Quando você diz, eu não vou com a cara de Diego, você é homicida. Quando você diz, eu odeio esta irmã, você é